E a Erika Hilton surgiu de pautas identitárias. O que está acontecendo no mundo? E vocês vão ver as próximas notícias que elas são até surpreendentes, tá? Você está tendo um esvaziamento de pautas identitárias, porque elas são antinaturais, a verdade é essa, cara. As pessoas não querem que os seus filhos questionem a sua identidade de gênero. A verdade é essa, as pessoas não querem que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos faça uma brincadeira de boneca, ou o cara é um menino, será que ele é trans, será que eu mudo de sexo? Não, cara, isso é, no sentido estatístico, isso é anormal. Boulos e Erika Hilton estariam negociando mudança para o PT, tá? Eu não acho isso impossível, eu acho isso bem provável, uma vez que vamos lembrar, gente. Por que o PSOL surgiu? O PSOL surgiu porque, basicamente, o Lula prometeu que não ia fazer reforma da Previdência e logo que ele assumiu o governo falou, cara, as contas públicas estão estouradas, vamos fazer uma reforma da Previdência. Aí o Plínio Arruda, como era o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. Ele saiu e falou, vou montar uma oposição à esquerda do PT e montou o PSOL. Só que o que acontece, cara, na esquerda, diferente da direita, primeiro que você tem uma natureza, né? A esquerda, ela é naturalmente mais hierárquica em termos de política, porque eles acreditam no planejamento central. Tá? E aqui no Brasil, eles, inclusive, foi ontem que a gente teve uma reunião com aquela moça, foi, né? Foi. Ontem a gente estava explicando isso pra ela, né? Porque uma impressão que as pessoas têm é o seguinte: a direita fica se matando aí entre si, fica se atacando, enquanto a esquerda tá unida. Não, entenda só, a esquerda, ela tem uma natureza mais hierárquica, porque eles acreditam no planejamento centralizado, diferente da esquerda, da direita, que é um pouco mais horizontalizada. Agora é o seguinte, cara, o que aconteceu? Há décadas esses caras vêm centralizando o comando, né, das ações culturais, das ações acadêmicas, das ações midiáticas em termos de jornalismo, e isso redundou na esfera política, na organização do PT. O grande gênio disso se chama José Dirceu, né? Ó, depois você coloca isso aqui na tela quando a gente for falar do bolsonarismo, que eu vou explicar uma coisa. Porque eu tô falando do Zé Dirceu e da genialidade dele. E aí, basicamente, você conseguiu organizar a esquerda, né, a partir do PT. E o que acontece? A Erika Hilton, você sabe muito bem, ela surgiu... O Guilherme Boulos surgiu de luta social de invasão de terras, né? Que isso é muito mais ligado ao PT do que ao PSOL. E a Erika Hilton surgiu de pautas identitárias. O que está acontecendo no mundo? E vocês vão ver as próximas notícias que elas são até surpreendentes, tá? Você está tendo um esvaziamento de pautas identitárias, porque elas são antinaturais, a verdade é essa, cara. As pessoas não querem que os seus filhos questionem a sua identidade de gênero. A verdade é essa, as pessoas não querem que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos faça uma brincadeira de boneca, ou o cara é um menino, será que ele é trans, será que eu mudo de sexo? Não, cara, as pessoas não querem isso, isso é isso é, no sentido estatístico, isso é anormal. Existe a norma e existe a exceção da norma. Isso é muito anormal, é uma exceção muito pequena, certo? Dito isso, a Erika Hilton já ensaiou. Vamos meter uma PEC 6 por 1 aí. Porra. E o Guilherme Boulos, que já é de uma ala muito mais governista do PSOL, inclusive tem muita treta no PSOL por causa disso, já é ministro do governo. Então não é nem um pouco impossível isso acontecer. E digo mais, a mácula que o PT tinha com as esquerdas no início dos anos 2000, né, por conta do pragmatismo do Lula no governo, ela foi sublimada, tá? Quando você teve a ascensão da extrema direita. As esquerda falou, não, deixa isso quieto, a gente vê isso depois. E a má imagem do PT com o povão, que não entende nada de nada, também foi sublimada, tá? Com a ajuda dos artistas, que tornou para os jovens, porque jovem petista, cara, uma coisa assim, o cara que ele é muito jovem, ele tem 16, 17 anos e ele é petista, muito provavelmente ele é petista por conta de uma influência de algum artista que ele gosta. Ele não participou de luta sindical, ele não participou de nenhuma luta contra a ditadura, ele não fez parte de oposição do PT ao PSDB nos anos 90, ele esquece isso. E na época da Dilma ele até achava ser cringe, né, ser petista. Esse moleque hoje, ele é petista porque algum artista influenciou ele, mete um mulher no MST, ou Wagner Moura, não sei o que lá, papapá. É isso. Vamos chamar assim, acuse-se de ser psolista cirandeiro
miô e ser petista pragmático é sinal de, sou mais inteligentão. É isso, então não é impossível isso acontecer. Tá bom? E aí, novamente, Erika Hilton perdeu Sim. a ação na justiça. Essa é bem surpreendente, tá? Não é muito não, porque na primeira... Ela perdeu na do Gilmar Mendes, daquela Isabela Cepa lá. Deixa eu só tá fora de diagramação aqui, Tá. mas a manchete diz o seguinte: Erika Hilton perde na justiça contra o estudante que disse trans não são mulheres. Erika Hilton é assistente de acusação, estudante de veterinário que postou mulheres trans não são mulheres no X em 2020, né? Desse aí. Não, eu vou te falar. Eu nem lembro desse caso. Eu vou te falar por quê. Porque esse caso, eu até fiz um vídeo sobre isso no Dia das Mulheres. Eu conversei, a minha equipe conversou com a Isadora. E basicamente o que aconteceu? Ela era uma menina normal, estudante de veterinária lá na Paraíba. E ela simplesmente postou que o DNA de mulheres trans e de mulheres cis são diferentes. Foi isso que ela fez. E a Erika Hilton processou ela e foi um processo criminal. E ela poderia pegar de 4 a 10 anos de prisão só porque ela falou o óbvio. E aí, o que choca nesse caso? Você vê que esse tipo de perseguição... E esse caso foi, inclusive, amplamente divulgado na mídia internacional, porque eles estavam falando sobre a crescente censura no Brasil. E como esse caso era um caso de censura, porque a menina não fez nenhum tipo de ataque. Não falou mal de trans, nem nada do tipo. Ela só falou assim, gente, mulheres trans e mulheres cis são biologicamente diferentes. O DNA não muda, o DNA não se altera. Sim. E aí ela foi e processou a menina por um processo criminal. Tanta coisa para uma deputada fazer e ela foi processar a menina. E a menina sofreu graves consequências por conta disso, enfim... E aí agora, eu postei sobre o caso dela, inclusive no Dia da Mulher, e agora ela foi finalmente aí, inocentada. O lance é o seguinte, cara, a tendência, né, do crescimento das pautas trans e do direcionamento jurídico através disso deu uma freada, tá? O que é uma coisa importante, é uma coisa legal. No meu vídeo de hoje eu até mostro, tem um trecho que a Erika Hilton ela fala, você gosta de biologia, vai pro departamento de biologia. Tipo assim, eles querem negar. Não, e você viu o primeiro discurso dela, quando ela assumiu a Câmara, ela colocou assim, imbecis. Não, eu vi isso daí. Inclusive tem uma novidade disso, eu não vou dar breaking news, mas em breve vai sair vídeo do Kim sobre isso, tá? O lance é o seguinte, cara, isso é uma coisa infantil, eu sei que a gente já cansou de falar isso, mas é muito zoado como essas pessoas querem negar a biologia, mas elas são pautadas pela biologia, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Geralmente, quando você pega essas pessoas que querem quebrar padrões, agora nos Estados Unidos tá tendo uma trend que a mulher, quando ela tá putaça com as coisas, ela raspa esse teco do cabelo aqui. Ela raspa aqui, metade do cabelo, né? Tô raspando aqui. Né? E aí, qual que é a tese, né? Que eles nem percebem que eles estão fazendo. Você sabe que o cabelo, né? Assim como os seios grandes, eles são sinais visuais de fertilidade, né? Geralmente mulheres que têm os seios grandes, não hoje com silicone, né? Mas no mundo primitivo, elas possuem uma maior taxa de fertilidade, né? E o cabelo também. O cabelo saudável, ele é sinal de boa nutrição. Se a mulher tá com o cabelo bem bonito, tal, ali e tal, grande, volumoso, significa que ela é bem nutrida, certo? Isso é um sinal biológico. O ser humano bate o olho no cabelo grande e fala, essa mulher é fértil, essa mulher está bem nutrida. Quando a mulher raspa o cabelo, num sinal de vou fazer uma oposição a esta construção social que está aí, que me impõe que eu tenha um cabelo comprido, quando faz aquela franjinha pequenininha, toda picotada e não sei o quê, basicamente ela está querendo negar a própria biologia. Ela está querendo dizer o seguinte, eu não vou dar sinais de fertilidade para essa sociedade, eu não quero reproduzir o que essa sociedade me impõe. Então, em última instância, a sua rebeldia contra a biologia parte da própria biologia. Você está tentando disfarçar um sinal biológico que gera uma consequência social daquilo. Certo? Eu vi agora um vídeo da Raquel Sherazade, né? Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa daí, ó. Vamos ver esse vídeo da Raquel Sherazade, vamos lá. Vai. Não se nasce mulher. Não se nasce mulher. Torna-se Tá mulher. ouvindo agora? Vai.
torna-se mulher. A frase provocadora é da pensadora e filósofa francesa Simone de Beauvoir. Com isso, ela queria dizer que ser mulher não é apenas uma questão biológica, de combinação de cromossomos. Ser mulher é também um processo social, cultural e histórico de construção de uma identidade. Os papéis que definem... Uma coisa que essas pessoas não entendem é o seguinte, o tal do ser mulher, ela não é ou uma coisa ou outra. Ela é uma Agora eu acho que eu tô ouvindo, hein? Dá um playzinho rápido aí. O masculino... Agora, mano, você é louco. Vamos lá. O lance é o seguinte. O arranjo cromossomial não tem nada a ver com ser mulher. Não tem tudo a ver com ser mulher. E óbvio que as diferenças cromossomiais geram comportamentos sociais distintos. Entendeu? Você pode ter uma exceção? Pode. Você pode ter um homem que ele, por algum motivo, ele se identifica mais com as atividades e com os comportamentos femininos? Sim. O que tem que ser feito com esse cara? Respeitado. Mas você não vai subverter toda a norma social por conta da exceção. É isso. Mas vamos lá. Vamos ver onde já chega. Vai lá. Feminino não são naturais, ou seja, não nascem com a gente. Eles são impostos desde a mais tenra infância. Esses papéis são ensinados, aprendidos e replicados. Com meninas vestindo rosa, meninos vestindo azul, meninas brincando de boneca, meninos se desafiando em lutas. Pausa aqui. Deixa eu falar uma coisa, isso não é uma condição social que vem do mais absoluto nada. Um cara um dia teorizou: acho que homem tem que brincar de luta, acho que mulher tem que brincar de boneca. Deixa eu explicar uma coisa pra você, minha querida. Em todo o mundo, isso não é uma tendência de um lugar, não. Em todo o mundo, crianças do sexo masculino, estatisticamente, tendem muito mais a preferir brinquedos articulados, ou seja, carrinho, robozinho, máquina, coisa pra você bater no outro. E mulheres tendem a preferir brinquedos humanizados, brinquedos mais com rosto, com bracinho, com uma textura mais agradável. A mulher ela é muito mais afeita à pelúcia de um bichinho e o homem é muito mais afeito à articulação de uma maquininha, de um brinquedinho de plástico. Isso não é uma construção social. Isso é uma coisa que nasce... Eu vou dar um exemplo pra você. Quando você pega um bebê e você põe o bebê, né, pra tomar uma água, ele pega lá, ele pode até beber água. Se você pega uma baratinha de plástico e joga na água, ele continua bebendo água. Por volta dos 3 anos de idade, você começa a sentir nojo daquilo. Por volta dos 3 anos, você começa a entender que aquela, né, você não vai pôr uma barata na água do bebê, né, mas você põe uma baratinha de plástico. Aquela baratinha de plástico é um inseto, logo aquilo é nojento, logo aquilo é sujo, logo ali você não pode mexer. Por volta dos 3 anos de idade isso começa a acontecer. Por volta dos 6 anos de idade, você começa a entender que você é uma coisa e as outras pessoas são outras. Você começa a entender o seguinte: eu tenho 6 anos de idade, então eu tenho um ponto de vista, as outras pessoas têm um ponto de vista diferente. Neste intervalo, dos 3 aos 6, você já consegue observar estatisticamente tendências de preferências masculinas e tendências de preferências femininas. Isso não é imposição social. Isso não é imposição social. Você instintivamente segue esses padrões. Você segue isso não porque alguém te impôs, porque é da tua natureza. Entendeu? É isso. Você nasce com alguns... E é engraçado como essa galera age, né? Se você chegar uma galera e falar assim: você acha que a homossexualidade ela é aprendida ou ela é inata? Você nasce com aquilo. Eu acho que a pessoa nasce homossexual. E essas pessoas vão dizer: não, as pessoas nascem. Tudo bem, mas então a pessoa não nasce ou cresce mulher? Ela constrói isso socialmente? Então a homossexualidade também é uma construção social? É tudo embaralhado, cara. Então não faz o menor sentido. Continua aí. Para falar baixo, nunca confrontar, nunca se impor, nunca questionar, sempre aceitar, sempre ser útil, ser gentil, ser agradável, Pausa. Ser submissa. Isso também não é verdade, Raquel Sherazade. Deixa eu te explicar uma coisa. Mulheres tendem a não gostar de competição direta. As mulheres são negociadoras. As mulheres, elas não gostam de bater de frente. Geralmente não é assim. Tanto que, estatisticamente, as mulheres que se encantam por esportes são menores do que... Menor no sentido, são menos mulheres do que, estatisticamente, os homens que se encantam por esportes.
Entendeu? O homem, estatisticamente, ele tem mais vontade de jogar bola do que a mulher, estatisticamente, tem vontade de jogar algum esporte. Porque a mulher gosta menos do confronto direto e mais da negociação, mais da manipulação da comunidade. Entendeu? Vai lá. Enquanto isso, os meninos são ensinados a agredir, a se defender, se posicionar, explorar, conquistar, desafiar, não sentir, não ceder. Ou seja, pausa. Desde a infância... E vou te falar uma coisa, Raquel Sherazade. Se um dia alguém invadir sua casa ou se um desastre natural acontecer, você vai esperar que homens, em sua maioria, ajam exatamente assim. Você não quer o cara ficar sentindo, que ele fica cedendo. Não, você vai querer que o cara esteja lá, abrindo mão de todas essas humanidades para se tornar praticamente uma máquina para salvar você de alguma situação. É isso que vai acontecer. Tá? É isso que vai acontecer. E é isso que acontece. Essa estatística, essa estatística, cara, você simplesmente não põe na mesa, né? Acho que é 92% dos trabalhos que envolvem risco físico, como de bombeiros, policiais militares, etc., são preenchidos por homens. Vai lá. Sociedade, quem define e impõe, através da educação, da cultura e da religião, as normas para ser considerado homem ou mulher. Então, se o feminino é uma construção social, é preciso entender que trans e travestis também são mulheres, porque são pessoas que vivem socialmente como mulheres, porque são pessoas que se identificam como mulheres. Ser, pausa. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou tomar um processo. Eu posso questionar? Posso questionar? Eu posso achar errado... Você pode questionar tudo. Você falar que homem, que trans e travestis são mulheres? Desculpa, cara. Existem pessoas que têm opiniões diferentes. Será que é a minha? Não é aquele cara que faz o... Ele põe aquela música da Madonna lá, Isla Bonita. Esta maneta tonita. Você já viu isso daí? Será que eu sou gay? Muitos dizem que sim, né? Não sou, mas apoio a comunidade LGBTQ+. Mas a mesma coisa, será que eu acho que mulheres trans e travestis não são mulheres? Muitos dizem que sim. Vai lá, dá play. Mulher não depende do olhar do outro, do parecer de quem está fora, nem muito menos da permissão de um animador de auditório. Ser mulher é identidade. E essa é uma questão íntima, pessoal e intransferível. Para reconhecer uma mulher, não é preciso saber se ela menstrua, se ela está na menopausa, se nasceu com útero, se nasceu sem útero, se foi mãe, se preferiu não ser mãe. Para reconhecer o direito de ser mulher, não, quero ver agora. Mulher, não é preciso um teste de DNA, um exame hormonal ou um ultrassom vaginal. Pessoas trans e travestis não precisam de licença para existir, nem de permissão para serem mulheres. Então tá, então foi o seguinte, Raquel Sherazade, o dia que você estiver no banheiro com uma filha sua, né, e um homem adulto quiser entrar, você não vai restringir a entrada dele, porque ele vai falar assim... Você acabou de dizer no seu vídeo que pra ser mulher você não precisa de permissão, né? É uma coisa íntima. Então, beleza. Arthur, eu acho que você devia começar a se identificar como mulher. Eu já fiz isso várias vezes, tomei um belo de um processo. Comece a se identificar como uma mulher lésbica. Pois é. Vamos lá?